Shalom. Ai, tomara a Deus que a internet funcione. Quer dizer, a internet tá funcionando, só que ela tá fraca e ela fica caindo. Mas vamos lá. A leitura da do livro de Oséias que estamos fazendo, já estamos quase no final, penúltimo capítulo. Deixa eu ver quantos que tem. 16 versículos, esse que é o capítulo 13. Estamos aprendendo muito com o livro de Oséias. Todos os profetas, eles nos ensinam muito. Depois a gente vai, com a graça de Deus, continuar vendo profeta. O profeta é uma bênção. Os livros que eu recomendo para vocês dão um pouco mais de atenção para eles. Os evangelhos, escrito apostólico, a Nova Aliança em geral e os profetas do Antigo Testamento, ok? Então vamos lá. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel. Mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Ok? Aqui não é mais Efraim, já tinha muito tempo depois. Aqui é a descendência de Efraim que estava governando na divisão das tribos. Ficou chamado casa de Israel ou casa de Efraim. Mas é a descendência de Efraim. Então, a descendência de Efraim, porque eles falam o nome como se fosse a pessoa, né? A pessoa já tinha morrido muito tempo atrás. Então, a casa de Efraim, da descendência de Efraim, o filho que Jacó adotou, que era o segundo filho de José, a descendência de Efraim que estava como liderança das 10 tribos de Israel, quando houve a divisão, ok? Então aqui fala, quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu, ok? E agora, multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem os homens que sacrificam, beijam os bezerros. Então, estava tendo uma idolatria ali em Israel, que naquela época não era esse Israel que tem hoje. Naquela época, Israel tinha como capital Samaria e era a parte do norte de Israel. E era até uma parte menor do que hoje a gente vê no estado. Que era a parte do norte, que era chamada de casa de Israel, casa de Efraim, territorialmente, acho que é assim que fala, era menor do que a parte que ficou para Judá, aqui, a parte sul. Só que hoje essa parte que é de Judá virou Palestina. A maior parte, talvez a maior parte seja Palestina. Acho que sim. Porque ali divide Jerusalém. Né? Eu teria muita coisa para falar sobre isso, mas o objetivo principal não é esse. Mas assim,
É que as pessoas leem a Bíblia e elas não entendem quando fala Israel. As pessoas de hoje, às vezes eu vejo, olha assim, falando, meu Deus, esse pessoal não vai ler a Bíblia. Elas acham que quando fala Israel na Bíblia, elas acham que está falando aquele Estado de Israel que tem lá hoje, não é. Primeiro eram as 12 tribos, que as terras eram de todo mundo. Depois, houve a divisão. E a parte chamada de Israel ficou com menos terras e ficou com o norte. E a parte chamada de Judá ficou com o sul e ficou com mais terras. Então vamos lá. Isso naquela época lá, acho que 700 anos, quase 700, quando escreveu o livro de Oséias. Vamos lá, continuar. Antes de Jesus de Nazaré, contando com os dias de hoje, já está 2.700. Mas vamos lá. Então, eles partiram para a idolatria, foi assim uma coisa terrível. Então, quando você vê os escândalos nas igrejas aí, que é feier, muita gente não vai com Cristo quando ele vir, e muita gente vai ficar aí sofrendo na mão do anticristo, o assírio, ok? Que é um dos nomes que ele recebe. Anticristo é a coisa mais moderna, mas no Velho Testamento, esse homem do pecado tem vários nomes e um dele é o assírio, ok? Então vamos lá. Quer dizer, não é tão moderna porque foi o apóstolo João que falou sobre o anticristo, mas que eu quero dizer que é de Cristo para cá. Mas esse homem do pecado, que é o governante do mal que virá para o final dos tempos, ele já tem no Velho Testamento, ok? É isso que eu quero falar. Já tem no Velho Testamento. Daniel já tinha revelado lá quando estava na Babilônia. Não é, é isso que eu quero dizer, não é coisa de cristão. Já existia. É só ler as profecias. Por isso que nós precisamos ler a profecia. Eu estou sempre falando, vamos ler os profetas. Ok? Então eles entraram numa idolatria tão grande, tão grande, tão grande, que eles estavam fazendo imagens. Falava para beijar, os homens que sacrificavam beijavam os bezerros. Eles estavam idolatrando ali. Eles faziam as idolatrias, os ídolos, eles faziam ídolos, imagens, e eles... foi tanta coisa horrível que eles fizeram que Deus permitiu que eles fossem destruídos, ok? Versículo 3. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelo, que a tempestade lança da ira e como a fumaça da chaminé. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Ok? Salvador é a palavra Yeshua, que também é Jesus, que tem o mesmo significado, ok? Então, não tem outro, porque Yeshua é Deus. Yeshua, Jesus, hoje está muito na moda falar o nome Yeshua, né? Mas Yeshua, Jesus tem o mesmo significado, é salvação. Ok? Aleluia? Então, Deus estava no Filho.
É um pouco difícil de entender, eu sei. Nós, os evangélicos, já aceitamos, conforme está escrito aqui, a gente não fica discutindo isso, a não ser quando vai dar aula de doutrina. Mas eu mesmo não vou ficar discutindo, não. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, está na Bíblia. Ok? E Deus fala, não tem outro Salvador. Fora de mim não tem outro Salvador. Por quê? Porque o Filho e o Pai estavam juntos. Eles estavam juntos. Então ele não estava fora do Pai, ele estava junto com o Pai. Aleluia. Que revelação maravilhosa, né? Versículo 5. Eu te conheci no deserto. Aqui está falando de Israel, ok, gente? Eu te conheci no deserto e fala de um povo. Quando fala, aqui não está falando da terra. Aqui as pessoas também fazem uma confusão terrível. Aqui está falando do povo. Onde o povo estava? O povo estava lá no Egito, então não era terra, era o povo. Sempre que nós... Algumas vezes apareceu um versículo assim, as terras de Israel, mas a maioria quando está falando, quando se fala do povo, não coloca a palavra terra junto, fala só Israel, mas está falando do povo, ok? Aqui versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Ok? O ser humano é assim. Eles chegam na igreja com um monte de problema, todo humilde, pede oração, aquela coisa, faz campanha, pede oração. Quando eles melhoram, vai embora e sai falando mal da igreja. Infelizmente, muitos fazem isso. Quer ir embora, vai, mas não sai falando mal não, que é feio. Eu tô com 46 anos de crente evangélica. Vocês têm ideia de quantas igrejas eu já conheci? Muitas e muitas. E até em países diferentes. Mas eu procuro respeitar todas. E deixar a porta aberta para quando eu preciso voltar. Para honra e glória em nome de Jesus. Às vezes eu posso não concordar com algumas coisas, mas eu não posso sair falando mal da igreja. Deus me livre. Vamos lá. Versículo 7. Serei, pois, para eles como um leão. Aqui o versículo 6 fala que eles esqueceram, Deus está falando, eles esqueceram de mim. É isso que eu ia falar. Lá no deserto, enquanto não tinha nada, estava todo mundo desesperado, clamando a Deus. Depois que Deus dava as coisas, eles esqueciam de Deus. Por isso que eu falei, a pessoa que chega na igreja, toda problemática, quando as coisas melhoram, ela sai falando mal da igreja. Aqui o versículo 7. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho. Como o urso que tem perdido seus filhos, e os encontrarei, Como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. A esfera do campo os despedaçarão. Então, na ira de Deus, ele permitiu que isso acontecesse com aquela parte de Israel chamada Norte, aonde tinha as tribos chamadas Casa de Israel. Por quê? Cada idolatria. Ok? Aí o Senhor falou assim, como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Ok?
é uma linguagem para entender o que ia acontecer com a casa de Israel. Versículo 9. Para tua perda, ó Israel. Então, aqui está falando com o povo, viu, gente? Não é com a terra, é com o povo. Para tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, contra o seu ajudador. Okay? É Deus que é o nosso ajudador. Nós não podemos rebelar contra Deus. Às vezes a gente não entende uma coisa, ou às vezes não quer aceitar uma coisa, mas nós não podemos rebelar contra Deus. Livrai-nos, Senhor, em nome de Jesus. Okay? Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízos, dos quais disseste, dai-me reis e príncipes? Onde que está? Vocês não pediram reis e príncipes? Onde que eles estão? Está falando aqui, ó, versículo 9. Para tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, contra o teu ajudador. Versículo 10. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dai-me um rei e príncipe? Dei-te um rei na minha ira e to tirei no meu furor. Quando Deus deu o rei para eles, já não era aquilo, já não era boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Tanto que o primeiro rei acabou se afastando de Deus, que foi o Saul. E os outros reis, tudo deu problema. O melhor foi Davi. Ok? Vou continuar aqui. Aqui, ó. Dei-te um rei na minha ira, por quê? Porque não era boa, perfeita a vontade de Deus. E tirei no meu furor. Porque eles pecaram contra Deus. Mas pecaram feio, gente. Não é assim. Eu larguei uma mentira ali, eu pequei. É claro que ninguém pode ficar mentindo não, porque a mentira é do inimigo. Ok? Em nome de Jesus, que o Senhor nos liberte. Mas era assim, tipo, fazer um altar, saber que a Bíblia, que é a chamada Torá deles, que é a lei de Moisés, que Deus deu para Moisés para passar por, saber que tinha condenação ali para quem fizesse aquilo. E eles faziam imagem e ficavam colocando no lugar de Deus. Isso já começou lá no deserto. Ok? E Deus, quando eles fizeram isso no deserto, Deus queria acabar com todo mundo. Aí parece que, se não me engano, morreu 30 mil. Preciso ler. Mas teve morte, sim. Deus nos livre em nome de Jesus. Deus tem ira e Deus tem furor. E com a igreja também. Não fica povo de igreja achando que pode fazer tudo que dá na cabeça e vai ficar por isso mesmo, que não vai. Não vai, gente. Oséias serve tanto para Israel quanto para a igreja. Ok? Versículo 12. A iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Onde está
ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos, ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e cercar-se-á a sua nascente, e cercar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada seus filhos, serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Okay? Qualquer coisinha que acontece hoje, o pessoal faz um escândalo, quer matar o mundo inteiro, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Teve muito sofrimento no ano 70 da era cristã, muito pelo fato de ter rejeitado o Senhor Jesus. E até hoje a nação ainda não se converteu. Eu estou falando no total, como autoridade governamental. Não se converteu ao Senhor Jesus de Nazaré. Então não se ilude não. Não se ilude não, porque a ira de Deus está chegando. E ela vem por causa justamente de ter rejeitado o seu filho. Quem está brincando com o nome do Senhor Jesus, quem está dizendo que é igreja, mas está amando o pecado, o adultério, a prostituição, deixou a carne solta, fazendo o que ela bem quer. Vocês acham que Deus não vai punir? Vocês acham que Jesus vai passar, todo mundo vai subir, vai para o céu, ficar lá um bem bom? Vai subir aqueles que estiver vigiando em comunhão com Ele. Que até Deus nos ajuda a nos preparar. Ok? Mas assim como Deus castigou ali Israel, aquela parte do estado que a gente conhece hoje era a parte do norte. Na época de Osés veio a profecia que eles iam ser destruídos, e foram pelos assírios. Então fala que a mulher de parto ia ser aberta pelo meio. E diz que isso aconteceu também no ano 70 da era cristã, em Jerusalém. Agora com as outras